Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes e nós vamos procurar fazer um vídeo bem curto aqui sobre solos para ajudar na síntese do assunto de forma que facilite nos estudos para a preparação do vestibular. Sou de Abaetetuba, trabalho aqui no Colégio Engels e no Instituto Nossa Senhora dos Anjos, desculpe, e também sou multiplicador do NTE Abaetetuba. Graças a essas três instituições estou produzindo esse vídeo aí. Vamos lá. Então aqui nós vamos trabalhar aqui com o meu prece, deixa eu começar aqui a apresentação, nós vamos falar sobre solos. Então, no que se refere a solos, pessoal, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui seria o que é o solo, né? Tem muita gente que não sabe de fato dizer o que é solo. E, inclusive diz assim, como é que o carro vai andar se não tiver o solo? De uma certa maneira até que é verdade, mas eu vou dizer o seguinte, o solo, ele corresponde a uma fina camada da crosta terrestre, uma camada assim que em média ela teria 7 metros de espessura. E você pode perceber aqui, pelo nosso material de apoio, em que nós teríamos aqui, o solo é a camada que cobre a superfície terrestre, formando por mistura de material mineral, orgânico, água e ar. Eu costumo até dizer que o solo ele é uma espécie viva. Se o solo morre, ele é vivo. Então eu poderia dizer que é um organismo vivo, mesmo numa fala meio metafórica, onde, graças a Deus, nós podemos ter condições de manter a vida no planeta Terra. Então, um dos elementos que contribui para a manutenção da vida no planeta Terra, sem dúvida alguma, são os solos, o solo. Aqui, pessoal, nós vamos ver quais os elementos que são fatores do solo, que contribuem para a existência do solo, tá? Antes da gente ver propriamente dito o que é solo. Quais os elementos que contribuem para a sua existência? Então, os elementos que contribuem para a existência do solo seria o clima. Com certeza o clima é um fator importante para a construção do solo. É através do clima, através do intemperismo físico e químico, ou seja, intemperismo físico, variação da temperatura entre o dia e a noite, ou momento quente e momento frio, que vai fazer com que as rochas que vão se transformar em solo, o material originário principalmente do solo são as rochas, essas rochas elas começam a se fragmentar. Esse processo nós chamamos de intemperismo. Se for provocado pela ação das águas, intemperismo químico. Se for provocado pela ação da variação da temperatura, intemperismo físico. Desculpe que eu estou aqui na escola gravando e esses barulhos normalmente são comuns. Então veja bem, quais são os elementos que contribuem então para o solo existir? Então o clima é um elemento que contribui, através dessa maneira que eu falei. Os organismos, eles contribuem, seja o próprio ser humano, né, deteriorando rochas, ou as árvores através de suas raízes deteriorando rochas, tá? O relevo também contribui para a formação do solo. Se você tiver um relevo muito íngreme, muito acidentado, desnivelado, você vai ter com certeza uma rocha mais exposta e essa rocha vai se fragmentar e vai se transformar em solo. O que é que eu tenho mais? O tempo, evidentemente, né? O tempo ele é fundamental. Se não houver tempo, esse tempo histórico, agora não é o tempo climático, quente, frio, não. O tempo histórico, ele é fundamental para a construção do solo. Quanto maior for o tempo, maior é a possibilidade de eu ter um solo com todos os seus horizontes bem definidos. Bem, já que eu falei em horizonte, então, e agora? Ângelo, mas o que é solo especificamente? Eu vou dizer para vocês. Solo é a camada superficial do planeta, tá? Da litosfera, e onde nesse solo você vai ter o horizonte O, que é o horizonte orgânico, é onde realmente a vida se dá. Os micro-organismos decompõem material orgânico e transformam esse material orgânico em humus, que é alimento para as plantas. O solo, ele é a camada superficial do planeta Terra, tá? Mas esta camada, quando ela está bem estruturada, quando o solo está maduro, esta camada tem subcamadas. E as subcamadas normais de um solo seria o horizonte O, que é o horizonte orgânico, que é o horizonte fundamental para a vida. Um solo bem estruturado, ele tem um horizonte O bem definido, é composto aí de material orgânico produzido a partir das mostas, das folhas, dos galhos, das flores, dos frutos. E eu teria os demais horizontes, o A, o B e o C,
que estes irão sendo alterados de acordo com o processo de formação do solo. Você pode ter mais arenito, areia em um horizonte, mais argila em outro, rochas com uma granulometria maior em outros, e por último você tem o horizonte R, que é a rocha matriz, que seria o original. A origem estaria aqui do ponto de vista do relevo, tá? Da geomorfologia, tá bom? Beleza. O que é que eu teria mais aqui para falar para vocês sobre os solos? Eu tenho a minha Vandinha aparecendo aqui. O que é que eu tenho mais aqui? Eu teria a classificação dos solos, pessoal, que eu confesso para vocês que isso aqui é mais para eu olhar. Olha, sinceramente, se isso aparecer numa questão de Enem, é porque você deve ter jogado pedra na cruz. Aí eu tenho agissolo, cambissolo, xenossolo, espodossolo, gleissolo, enfim. Quando você tiver um tempinho maior, você pode dar uma olhada aqui nessas variações. O que é que nos interessa? Nos interessa saber que os principais solos que podem aparecer numa questão de Enem seriam esses aqui. Terra roxa. Onde é que terra roxa vai aparecer predominantemente? Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Mas claro que aparecem outros estados também aqui do sul, do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Terra roxa, como muito bem você sabe, é um solo de origem vulcânica. Recebe esse nome porque os italianos tinham dificuldade em falar o roxo, né? Falava rocha, que na verdade é meio avermelhado esse solo. Então, devido a essa pronúncia, acabou sendo nomenclaturado de terra roxa, tá? Solo basáltico, de origem vulcânica riquíssimo. Posso dizer que é o mais rico do Brasil. Eu teria os solos aluviais, aluvião, aqueles sedimentos que vão solidificando. Aqui eu poderia dar destaque para a região amazônica, com solos aluviais. Normalmente eles não são tão ricos, tá? Muita argila, muita areia. O salmourão, pessoal, centro-oeste, sudoeste e sul do Brasil. Salmourão ali na porção central do Brasil, do Planalto Central, ele é ligeiramente ácido, precisa de adição de calcário para corrigi-lo. Então esse seria o solo salmourão, muito importante para a da soja, da pecuária, tá bom? E o massapê, ali no litoral do Brasil, principalmente na zona da mata, onde se desenvolve até hoje a cultura da cana-de-açúcar, pessoal, tá? Um solo de origem mais calcária, eu diria até que é um solo cujas suas origens estão ainda no período em que essa superfície ali do litoral do Brasil estava submersa, né? Beleza. E o que é que eu tenho mais? Algo super importante, que seriam quais os elementos que ajudam a degradar o solo, a destruir o solo. Isso vale a pena você estudar, depois dar uma olhada com clareza aqui no seu material. E eu diria que o esgotamento do solo, a perda de suas propriedades químicas, e elas podem estar ligadas à erosão, à lixiviação, à desertificação, à acidificação, à salinização, à laterização, tá? Então, neste momento, nós não vamos trabalhar isso, a apresentação mais a ideia de solo, mas dá para você dar uma observada, dá para você dar uma pesquisada em cada um desses elementos. Cada um deles merece um vídeo à parte. E, finalizando, você, já que tem o solo, sabe como é que compõe o solo, no momento em que você percebe que o solo ele pode ser destruído, ele pode ser morto, nós temos também que estudar quais as técnicas que podem contribuir para a manutenção desse solo. E aí o terraceamento é uma técnica muito importante. O plantio em curvas de nível, olha, repare a imagem aqui, plantio em curvas de nível. Olha, o terraceamento, isso acontece muito no Sudeste Asiático, tá? Seria um exemplo de técnicas que podem contribuir para a manutenção do solo, da qualidade do solo. A rotação de culturas, uma vez que existem determinadas culturas, determinadas plantas que elas repõem nutrientes ao solo, tá? E o cultivo em faixas e agroflorestas, semelhante a essa imagem aqui, que você pode perceber que está muito bem definido aqui vários tipos de produtos agrícolas, leguminosas principalmente, onde estas acabam repondo, recontribuindo para os nutrientes, para o cálcio, para o potássio, para o fósforo, que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas, estes localizados ali na superfície do solo, que seria o horizonte ó. Tá bom? Então está aqui um resumo rápido sobre solo, são os pontos principais que eu posso de repente vir até pedir para os meus alunos: origem,
horizontes, que é a composição do solo, quais que compõem esses horizontes, como eles podem ser formados. Importante, quais os elementos que prejudicam o solo, isso é importante demais, e de que maneira nós podemos preservar este solo. Obrigado pela atenção, desculpe os barulhos, mas faz parte do processo, tá? E, se Deus quiser, nós continuamos com outro assunto. Até a próxima, pessoal.